Olá, meu nome é Mara Melnick. Quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. É muito bom ter você aqui conosco, querido educador cristão. Antes de começar, não esquece de deixar tua curtidinha, se inscrever no canal, tocar no sininho e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários, ok? Setembro Amarelo, estamos falando de prevenção de suicídio e nós precisamos trabalhar com as nossas crianças o quê? A saúde emocional delas. As crianças que têm uma saúde emocional saudável, elas enfrentam melhor as dificuldades do dia a dia. Para te ajudar, nós aqui do Ministério Mara Melnick estamos lançando um material digital. O quê? Mais um plano de aula, Meus Sentimentos. Lembrando que você não vai comprar ele físico assim, não. Ele é digital. Ao comprar, você vai receber o quê? O PDF desse material para imprimir aí na sua casa, aí na sua igreja e trabalhar com as suas crianças. Trabalhar o quê? Temas super atuais, como abandono. Olha aqui o recurso visual que eu fiz. Uma sacolinha que trabalha abandono através da história de quem? De Agar Ismael, que foi abandonado. Como será que ele se sentiu? Esse sentimento de abandono as nossas crianças também sentem e a gente precisa trabalhar com elas. Esse plano de aula, ele fala o quê? Desenvolvendo minha saúde emocional com a palavra de Deus. Então fala dos sentimentos, mas fala do desenvolvimento comportamental das nossas crianças também. Olha que legal. Ele fala através da menina Miriam que chegou a hora de assumir responsabilidades. Crianças também podem assumir responsabilidade. Que responsabilidade que ela assumiu? Ficou cuidando ali do cestinho do seu irmão. Então veja que tema interessante para a gente trabalhar com as crianças. Precisamos também trabalhar o tema bullying. Tem uma história na Bíblia com esse personagem aqui em que alguns jovens fizeram bullying contra ele. E a gente aproveita para trabalhar que quem faz bullying peca contra Deus. Trabalhamos também como a criança deve enfrentar o bullying e muitos outros sentimentos e comportamentos. Então é um plano de aula com 12 aulas. Entra aqui na descrição do vídeo, plano de aulas Meus Sentimentos, para você conhecer mais esse material, ok? E na aula de hoje seguimos falando sobre sentimentos. Então estamos no Setembro Amarelo, que é o mês que fala da prevenção do suicídio. E nós temos lido a respeito disso, com certeza você já viu isso também, a respeito do aumento de casos de suicídio entre crianças. Então, querido educador, a gente precisa falar com as crianças, conversar sobre esse tema, quebrar esse tabu. Às vezes a gente acha que não deve conversar. Claro que você não vai ficar falando suicídio, 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 mas você pode falar da saúde emocional e tratar com ela a respeito das tristezas, porque a pessoa que se suicida tem um quadro em que ela apresenta tristeza e depressão. Então aqui a gente vai falar a respeito da tristeza. Lembrando que aqui no canal tem as histórias do Just, olha ele lá, o nosso solzinho que fala a respeito da saúde emocional. Procura aí no canal que você vai achar mais histórias sobre isso. Mas hoje nós queremos falar desse personagem bíblico. Vamos utilizar um personagem bíblico para falar com as crianças sobre tristeza. E uma tristeza aumentada que se chama depressão. Para começar, você diz, esse é o profeta Elias. Veja como ele tá com uma cara de cansado. Veja a roupa dele. Tá amassada. Ele tá tão desgastado. Parece que ele passou por muita dificuldade e parece tão triste. Isso mesmo. O profeta Elias, ele estava triste. Triste, muito triste, porque muita coisa havia acontecido com ele, não é à toa que ele estava desse jeito. Explique para suas crianças que Elias, ele já tinha, nessa fase em que a gente está falando da vida dele, que está lá em 1 Reis, a partir do versículo 19, explique para suas crianças que ele já tinha enfrentado os profetas de Baal,
que Jezabel, que era uma mulher que ocupava uma posição de autoridade, havia ameaçado ele. Então ele via de um tempo de muita luta, de muito trabalho para o Senhor, em que ele tinha feito muitos enfrentamentos. E agora ele estava o quê? Triste, muito triste. Essa tristeza todos nós passamos, sabe, criança? Mas é como passar por um túnel. Tem que ter começo, meio e fim. Temos que cuidar quando a gente fica triste durante muito tempo. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nos fazem ficar triste. Elias estava assim, ó, se sentindo o quê? Um fracassado. Ele diz assim, lá em 1 Reis 19:4. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava se sentindo fracassado. E isso também acontece com a gente. Você já se sentiu fracassado em alguma situação? Sim? Sim, né? Às vezes você estuda para a prova e não tira nota boa. Às vezes você quer ser aquele filho que a tua mamãe quer que ela fala assim, eu quero que você seja um menino bem limpinho, bem obediente, você se esforça e ainda você não conseguiu. E às vezes você olha para ela e vê, minha mãe tá triste comigo. E vem aquele sentimento, eu sou um fracassado. Elias estava se sentindo assim também, fracassado. Vamos colocar o fracasso aqui dentro? Que ruim. Ele também estava se sentindo sozinho, porque ele estava num lugar afastado, ele se isolou, ele foi para um lugar onde não tinha ninguém. E ele estava ali, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém para ajudar ele. Lá em 1 Reis 19, do 10 ao 14, ele diz assim, eu fiquei só, enfrentou tanta gente, lutou tanto e agora estava sozinho. Às vezes acontece isso com a gente também, né? Às vezes os amigos da gente não querem ficar com a gente. Já aconteceu lá na sua escola de ninguém querer brincar com você e você se sentir assim, sozinho? Ou foi todo mundo para uma festa e não te convidaram? Ou os meninos da rua, quando vão jogar futebol, não te colocam no time? Ou as tuas amigas não te convidam para sair com ela? Às vezes esse sentimento de solidão vem dentro do nosso coração. E tudo isso vai deixando a gente assim, muito, muito triste. O profeta estava com todos esses sentimentos dentro dele. Fracasso, solidão e cansaço. Porque ele havia lutado muito, ele havia feito muita coisa. Você se sente cansado também? Né? Às vezes você faz tanta coisa, né? Tanta correria e às vezes, que cansaço. Mas quero te dizer uma coisa. Tudo isso que a gente vai acumulando dentro da gente, a gente não deve guardar. Não, a gente tem que tirar tudo isso. Tudo isso que, esse fracasso, esse sentimento de cansaço, de querer desistir, esse sentimento de tristeza, de solidão, tudo isso a gente precisa tirar de dentro da gente. Sabe por quê? Por mais que tenha acontecido coisas ruins com você, todas essas coisas, você está passando pelo túnel da tristeza, mas você não está só. Lá no Salmo 4, versículo 1, diz alguém muito importante que está junto com você. Então vamos pegar lá a nossa Bíblia, amiga, e vamos abrir lá no Salmos 4:1. Já aqui, vamos ver o que diz lá esse salmo? Vamos ver o que Deus diz? Ele diz bem assim, no Salmo 4:1. Na angústia me tens aliviado. Elias estava angustiado. E às vezes a gente sente isso também, né? Essa angústia,
essa tristeza profunda, esse nó na garganta. Então, o versículo continua assim: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, nesses momentos de tristeza, nesses momentos de angústia, nós temos que orar para que Deus o quê? Nos dê alívio. O salmista, quem escreveu esse salmo, ele estava dizendo que ele estava passando por angústia, mas Deus estava aliviando ele. E nisso ele estava caminhando, estava andando, passando pelo túnel da tristeza. E com a gente também é assim. Não devemos parar e esquecer das coisas que Deus já fez na nossa vida. Temos que lembrar que Jesus, o nosso amado e querido Salvador, quer nos dar alegria, isso mesmo. Ele quer nos ajudar, nos aliviando e nos dando a alegria. Tem um versículo lá na Bíblia que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, lá em Neemias. E quando nós recebemos essa alegria do Senhor Jesus, nós ficamos fortes. Não é que você vai ficar dando gargalhada toda hora, não. Mas essa tristeza, ela vai desaparecendo, ok? E como termina a nossa história? Deus ouvindo a oração de Elias. Ele estava ali angustiado, mas Deus estava com ele. Deus manda um anjo que traz o quê? Alimento, porque ele estava muito tempo ali sem comer. E esse anjo trouxe um alimento para ele e falou: come, bebe, descansa. Passado um tempo, o anjo voltou, deu comida para ele e falou: levanta-te, Elias, não é para ficar aqui. E depois que ele comeu, ele se levantou e foi até onde o anjo havia indicado para ele ir. Quando ele chegou lá, Deus falou com Elias mais uma vez. E Deus falou para ele que ele tinha muita coisa para ele fazer, que ele não estava sozinho, que ele não era fracassado, que ele tinha muita coisa para fazer. E isso trouxe força para a vida de Elias. Elias se levantou, voltou a ficar bem, ficar alegre. Aquela depressão, aquela tristeza foi embora e Elias seguiu adiante no seu ministério, fazendo tudo que Deus havia mandado para ele. Mas vejam, ele passou por esse momento e Deus estava com ele e o restaurou. Então, hoje aprendemos com o profeta Elias a respeito disso. Do que? Não ficar triste durante muito tempo. Buscar ajuda. Então, querido educador, você conta essa história para as crianças, assim como eu contei. Você pode fazer os personagens na sacolinha. Aqui no canal eu já ensinei a fazer essas sacolinhas. E você pode fazer essas expressõezinhas aqui. Aqui no canal também eu já ensinei a fazer, só que em pratinhos. Essa minha aqui eu fiz em EVA. Você pode fazer também, ou como você quiser. Mas tem essas expressões porque ajuda a reforçar a mensagem. Para a aplicação prática da lição de hoje, você pode utilizar o semáforo dos sentimentos. Nós utilizamos ele nesse plano de aula para fazer o quê? Exatamente isso que eu falei, a aplicação prática da palavra de Deus. Então você pode trazer esse semáforo dos sentimentos e dizer para as crianças: muito bem, então agora chegou a hora da gente aplicar na nossa vida o que nós aprendemos. Para isso nós vamos utilizar esse semáforo. A cor vermelha diz: pare e pense. Então, vamos pensar juntos sobre o que nós aprendemos hoje? Pensa no que você se identificou com o personagem. O que aconteceu na vida do personagem que pode ter acontecido com você? Pensa. Então, daí você levanta algumas questões, aplica na vida deles e na cor vermelha eles precisam pensar. A cor amarela é um estado de alerta no sinaleiro, não é verdade? Quando o carro está vindo no vermelho, ele para. No amarelo, ele fica em alerta. Então, fique em alerta com relação a esse sentimento e fale a respeito dele. Daí, na cor amarela, você deixa eles falarem. Então, você já pensou. Então, agora vamos falar sobre o que você lembrou, que você passou igual o profeta.
no que você se sentiu fracassado? Então, nessa hora, as crianças começam a falar. O falar é curativo. Quando a gente fala, a gente começa a perceber um monte de coisa. Não sei se você já prestou atenção nisso, querido educador. E com a criança não é diferente. Abandono. Ah, você já se sentiu abandonado? Ah, você sofre bullying? Ah, como é que é? Então, aqui no amarelo, a gente dá essa oportunidade para a criança falar. E nessa lição, ela precisa falar quando foi que ela se sentiu triste, se ela está triste, o que traz tristeza para ela, tá? Então, amarelo, ela fala. No verde, quando o sinal fica verde, o carro precisa seguir adiante. Então você diz para eles, muito bem, vocês já falaram, mas hoje nós aprendemos que tristeza não pode morar na vida da gente o resto da vida. Nós precisamos ir adiante. Então, agora nós vamos ver o que a gente pode fazer para que essa tristeza passe do nosso coração. Mais uma vez, você aplica na vida dele. Ah, então você está se sentindo fracassado porque não está conseguindo tirar a nota que você precisa em matemática? Então vamos orar a respeito disso? E você ora com a criança e você fala para ela, então estude um pouco mais. Peça para tua mãe ver se você consegue um reforço. Você traz o quê? A aplicação no dia a dia dela, que vai de encontro ao quê? Ao que ela relatou. E no final, você termina orando pelas crianças a respeito das demandas que elas colocaram, ok? Espero que você tenha gostado, querido educador. Faça essa lição com as suas crianças, deixa elas falarem, trabalhe esse tema, sentimento, saúde emocional, e entra aí na descrição do vídeo para conhecer essa abordagem à luz da palavra de Deus que nós trazemos. Para quê? Para ajudar as nossas crianças a se desenvolverem emocionalmente, ter uma saúde emocional saudável, ok? Nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal Mara Monique. Fique com Deus.